A paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Eu espero que você e sua família todos estejam debaixo da paz de Cristo, vivendo protegidos debaixo das mãos desse Deus poderoso. Estamos aqui em mais um encontro, onde eu, seu irmão em Cristo, seu conservo em Cristo, Cassiano, estamos aqui para estudarmos juntos mais uma pré-aula para os nossos jovens. Hoje vamos ser rápido e objetivo, ok? Vamos tentar compactar o máximo possível. Então, como sempre, retratamos os objetivos. Qual é o tema e objetivo da aula? O tema é a conversão de Paulo. Eu lamento profundamente, da aula passada, infelizmente, não pude trazer a pré-aula sobre a morte de Estevão, o primeiro mártir do Novo Testamento, da igreja primitiva, mas em compensação estamos aqui mesmo nessa correria, nos dispondo a trazer um pouco sobre a conversão de Saulo. Então os três objetivos é explicar como se deu o encontro inesperado entre Saulo com Jesus. O segundo objetivo, analisar a importância de Ananias no episódio da conversão de Saulo. E o terceiro objetivo é conscientizar de que Deus quem muda nossos planos e que devemos buscar a sua vontade. Então, fazendo um resumo de tudo isso, Deus usa quem Ele quer para salvar quem Ele quer. Esse é o resumo de tudo isso que nós aprendemos no contexto desses três objetivos. Explicar como se deu o encontro inesperado entre Saulo e Jesus, Saulo com Jesus. Primeiro, que Paulo, o antigo Saulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente, né? Apesar que a palavra Saulo, ela aparece muito menos do que Paulo, né? A palavra Paulo aparece mais vezes, né? Paulo aparece 157 vezes na Bíblia, enquanto Saulo só aparece 22 vezes. Saulo é um nome hebreu, que significa, entre os seus significados, desejados. É o mesmo significado de Saul do Antigo Testamento, é o mesmo nome. Paulo deixou de ser Saulo, desejado, para ser Paulo, o apóstolo do gentio, ou Paulus, com 2 L e U S no final, que é um nome romano. Então esse Paulus, que rima com Saulo, na verdade o significado é totalmente oposto, que significa pequeno. Enquanto um era desejado, o outro significa pequeno. Só Deus faz de um homem soberbo e, vamos dizer assim, desejado, um homem pequeno. Então o apóstolo Paulo, esse homem que tem uma história linda, a Bíblia mostra ele como cidadão de Tarso. Primeiro, para se falar como cidadão de Tarso, eu fiz algumas anotações aqui sobre a origem de Paulo. Tarso, a principal cidade da planície fértil da Cilícia Oriental. Aquela cidade que era, na verdade, uma cidade importante comercialmente, por ser um entreposto comercial, a cidade de Tarso era uma cidade muito conhecida também por ser a cidade dos encontros entre Antônio e Cleópatra. Era uma cidade importantíssima por causa de um material que lá tinha, que era o silício. Não era o silício que nós conhecemos. Esse silício era um tecido proveniente de pele de ovelha, onde eles faziam proteção para o frio, como manto e tenda. E lá havia algumas fábricas, né, desse tecido, derivado desse material, e era uma cidade comercialmente muito importante, por ser rica, uma cidade desenvolvida. Só que aquela cidade é cidade romana, mas como Paulo é judeu e nasceu na cidade romana, e como é que ele pode ser judeu? Porque ele é judeu por descendência, ou seja, a Bíblia diz, ele falou que é hebreus de hebreus. Então, falando um pouco sobre Paulo aqui, correndo sobre o assunto. Paulo, ele nasceu aproximadamente no ano 2 depois de Cristo, e quando ele nasceu em um lar que era predominantemente judaico, onde o seu pai era um fariseu. Isso o mesmo Paulo falou, ele testemunhou a respeito. E aquela criação de fariseu, o pai trouxe para ele, fazendo com que o filho fosse futuramente também um fariseu. E como era a cultura daquela época? A cultura dizia o seguinte: as famílias mais abastadas, como era a família de Paulo, porque, por exemplo, para Paulo ser um cidadão romano, mesmo sendo de família judaica, era impossível ele ser um cidadão romano, a menos por dois aspectos. A história fala o seguinte, que para um homem ser um cidadão romano, a menos que ele fosse nativo de Roma e estivesse em outra cidade, para ele sendo de outros povos, para ser um cidadão romano, ele tinha que pagar 500 dracmas em propriedade, imagina, 500 diárias de trabalho em propriedade, ou prestar importantes serviço militar ou serviços militares ao exército romano.
E diz a história algo muito interessante que você pode trazer aos seus alunos. O historiador falou o seguinte, eu não lembro quem foi, não foi Flávio Josefo, mas um dos livros de história da antiguidade mostra uma família judia que vivia ali na cidade de Tarso, que tinha uma fábrica de tenda e que deu um suporte para o exército romano, isso por volta de 333 a.C., e dando um suporte para eles na construção de tendas para os acampamentos dos soldados. Essa família judia que havia fugido de Jerusalém devido às perseguições dos gregos, essa família ela recebeu a cidadania romana. Então percebe-se que uma cidadania, isso é histórico, ela passava de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho. Então, como Paulo, a Bíblia diz que ele não pagou um centavo pela sua cidadania e também mostra que ele não prestou nenhum serviço militar, acredita-se que essa cidadania ele recebeu por herança de seus pais que havia feito o mesmo, ou pago, ou feito esse favor militar. E como falo de uma família judia, que eram construtores de tendas, que fez esse imenso favor, abrigando o exército romano e protegendo-os com essas tendas, construindo tendas em favor, em benefício do exército, e essa família recebeu essa cidadania, eu particularmente acredito que Paulo veio dessa família, uma família de benjaminitas, ou seja, da tribo de Benjamim, que vivia ali em Tarso, era uma cidade próspera. Então, como o pai criou Paulo como um fariseu, Paulo, até os 5 anos, aprendeu com o próprio pai a respeito do decálogo, dos 10 mandamentos e boa parte da Torá. O menino até 5 anos, ele deveria conhecer os 10 mandamentos, conhecer a lei de Moisés e algumas coisas a respeito dos profetas, até os 5 anos. E dos 5 anos até os 12, esses outros 7 anos eram os anos mais importantes da vida daquela criança que era filho de um fariseu, um pretendente ao fariseísmo também. Aquela criança, ela recebia a instrução de um pedagogo, que era chamado de aio. Os pais contratavam um pedagogo que acompanhava aquela criança diariamente, como se fosse um explicador dentro de casa. Levava a criança para fora de casa, para outros lugares, e aonde a criança estava junto com o seu pedagogo, ele estava dando instrução àquela criança. E aquele pedagogo ensinava aquele menino até os 12 anos. Aos 12 anos, um judeu daquela época era conhecido como filho da lei. Aí o que acontecia? Com 12 anos, ele era, se o pai e a mãe tivessem condição, os pais tivessem condição, levado a uma escola do judaísmo tradicional. E Paulo foi levado à escola do Sinédrio. E aquela escola que ficava no templo de Herodes era a escola do famoso Gamaliel. Né? E Gamaliel, ele recebia esses adolescentes, esses pré-adolescentes, na idade de 12 anos, para instruí-los entre 12 e 15 anos. Ficava entre 12 e 15 anos. E os pais só viam aquele menino tempos em tempos, nas festas mais importantes que iam lá no templo, aí via seus filhos que ficavam lá. Por isso que a Bíblia diz que Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Então, dos 12 anos de idade até entre 25 e 28 anos, Paulo passou aos pés de Gamaliel. Sendo que a conversão de Paulo aconteceu quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, entre 28 e 30 anos. Ou seja, ele já tinha saído da escola rabínica, já era um fariseu, estava em formação, era um advogado do Sinédrio, doutor da lei, muito conhecedor, e ele recebeu uma procuração como se fosse um procurador de justiça, para acabar com a recém-formada seita dos nazarenos, ou a seita do caminho, ou a seita dos cristãos, a seita do Nazareno, a seita dos cristãos. Ou seja, aquilo que se dizia uma heresia, né, de uma ramificação judaica, porque antes de Paulo, a religião cristã era apenas mais uma religião judaica entre as outras. Tanto que quando Paulo se converteu, ele mudou toda essa visão, né, doutrinária a respeito do cristianismo. Paulo trouxe as verdades teológicas, ele era fissurado pelas doutrinas farisaicas, e entre aquilo que os fariseus estudavam, uma das coisas que fascinava Paulo era a doutrina da ressurreição. E Paulo viu em Cristo
ele viu na prática aquilo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel. Ele passou a entender, não só pelo lado da lei, mas pelo lado da revelação divina, as verdades a respeito da ressurreição. Não só da ressurreição de Cristo, como a ressurreição dos últimos dias, a ressurreição anterior ao arrebatamento. Então, esse era Paulo. Ele foi apresentado no templo, até os 5 anos ele aprendeu com seu pai, dos 5 aos 12 aprendeu com Aio, um pedagogo, dos 12 até os 25, 28 anos ele aprendeu aos pés de Gamaliel, e a sua formação foi uma formação de um homem zeloso, um homem tradicional, um homem religioso. Paulo é sem dúvida o personagem de destaque no livro de Atos. E eu coloquei uma coisa aqui, ó. Boa parte de toda a história norteia a vida do apóstolo, colocando-o como um protagonista do livro de Atos. Ele foi um homem que praticamente escreveu metade do Novo Testamento, né? Pelo menos 13 epístolas foi ele que escreveu. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 tem o nome de Paulo e outros têm, vamos dizer assim, a influência de Paulo, como por exemplo, você vê a influência paulina em Hebreus, tanto que alguns afirmam categoricamente que aos Hebreus foi escrito por Paulo. Não se sabe, por certo, se foi Paulo, provavelmente por Lucas, Barnabé, Silas ou outro que andou com Paulo. Mas a verdade é que há influências paulinas na Epístola aos Hebreus. E o seu maior tratado teológico é, sem dúvida, a Epístola aos Romanos. É nela que a doutrina da salvação e justificação é explícita de uma forma tão clara, tão objetiva, tão profunda, tão contundente, que eu aconselho você, a professor, e também pedir aos seus alunos que estudem Romanos, né? Vai estudando e decorando aos poucos, um capítulo cada semana. Romanos é o maior tratado teológico. E dizem os estudiosos, desde a era de Agostinho, que se a Bíblia resumisse em 3 livros, tudo que nós conhecemos seria o suficiente. Que seria o Evangelho de João, que fala a respeito do amor, a Carta de Tiago, que fala sobre a fé e as obras, e a Epístola aos Romanos, a justificação e a graça, a manifestação da graça de Deus. Então, se a Bíblia resumisse em Tiago, Romanos e João, a Bíblia já seria o suficiente. Não que os outros livros, que nós não precisemos dos outros livros, para você ver a riqueza que é Romanos. Então, era esse homem Paulo. Paulo, que antes era Saulo, ele recebeu autorização do sumo sacerdote para que Caifás deu autorização para que ele viesse perseguir os irmãos. E ele foi até Damasco, lá na Síria, capital da Síria, para prender os irmãos ali. E a Bíblia diz que quando atinge o pastor, as ovelhas se dispersam. Então, eu já ouvi em alguns comentários bíblicos que Ananias seria o dirigente daquela igreja. Por isso que o foco dele era Ananias. E justamente o foco dele, que era Ananias, foi o homem que Deus usou para o resgatar naquela situação. Porque a caminho de Damasco, a Bíblia diz no capítulo 9 de Atos, que Paulo recebeu uma visão dos céus, ouviu Jesus falar com ele em hebraico, no arcaico, numa linguagem que poucos entendiam, e o cavalo se inclinou, ele literalmente caiu do cavalo, e a voz dizia: duro não é para ti recalcitar, lutar contra os agrilhões, dar murro em ponta de faca. Saulo, tu não estás lutando contra o homem, tu estás lutando contra Deus. Então ele entendeu e perguntou: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, a Bíblia mostra o seguinte, que quem persegue a igreja do Senhor está perseguindo o próprio Senhor. Porque é impossível alguém perseguir o corpo sem que persiga também a cabeça. O corpo e a cabeça fazem parte do mesmo contexto. Então Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Quem perseguiu a igreja no decorrer da história sempre perseguiu a Cristo. Jesus falou: o que fizeram a um desses pequeninos, a mim fizeram, tanto bem quanto mal. E agora, analisar a importância de Ananias no episódio da conversão de Saulo. Ananias, que significa gracioso ou cheio da graça, aquele homem ali, ele foi o alvo das ameaças. Paulo respirava ameaças. Ele criou um ódio muito grande após a morte de Estevão. Ele criou um ódio, uma indignação, a ponto de querer matar. E ele se levantou com ímpeto, com violência, pediu uma carta de autorização, porque
ele só podia perseguir os crentes na região da Judéia, mas com aquela autorização ele poderia ir até os rincões, os lugares mais distantes. E os crentes de Jerusalém, devido à perseguição, fugiram. E alguns que estavam foragidos e estavam ali em Damasco, fazia com que a igreja crescesse bastante a ponto de incomodar os que viviam em Jerusalém. Paulo foi lá e disse: vou pegar o cabeça, um tal de Ananias. Só que quando ele caiu do cavalo e ficou cego, foi numa rua à direita, que era uma das ruas principais de Damasco, para a casa de um homem chamado Judas. E o Espírito de Deus falou com Ananias: vá à rua à direita, na casa de Judas, e procura Saulo. E ele tomou um susto, Ananias espantado, disse: Senhor, mas Saulo é aquele que é o brabão, é o cheio de si, é o valentão, é aquele que persegue a igreja. Aí Deus disse: é ele mesmo. E quando Ananias pensou em falar alguma coisa contra Saulo, Deus falou assim: ele é para mim um vaso escolhido. Então o que a gente vê é o seguinte, que o que Deus escolhe como vaso, Deus escolhe e ponto. Os critérios é de Deus. Não é pelos meus méritos, nem pelos deméritos. É pelos critérios de Deus. Por isso que a Bíblia diz: a minha graça te basta. Então a graça é o bastante, a graça é o suficiente. Ananias foi, encontrou um homem cego, mas o interessante é que quando Ananias se apresenta, ele já chama Paulo de irmão Saulo. Então quando ele chama de irmão Saulo, já demonstra que ele estava acreditando no que Deus já havia feito. Ananias pôs as mãos sobre ele, repreendeu a cegueira. A principal cegueira era a cegueira espiritual. Então, aquele homem, o próprio Paulo, ele fala em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 17, a respeito de como ele era. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 ao 17. Ele diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, e alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar aos pecadores, dos quais eu sou o principal. Glória a Deus. Versículo 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos céus, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então Paulo era consciente de que o que estava acontecendo na vida dele, o que aconteceu nesse prezado instante, até nesse prezado instante, nos seus 30 anos de ministério, foi por conta de Deus. Não foi por mérito de si mesmo, mas foi por uma vocação divina. Deus quis e Deus fez. Então Ananias foi lá, ministrou, e Paulo foi curado da sua cegueira e batizado com o Espírito Santo. E Ananias foi um instrumento de Deus para aquela ocasião. E o que eu percebo é o seguinte: o homem que era alvo das perseguições tornou-se agora um instrumento de Deus para abençoar aquele que o perseguia. Por isso que a Bíblia diz: abençoai o que vos maldizem, perdoai os que vos perseguem. Então eu quero que você reflita com seus alunos o Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, falarem todo mal contra vós por causa de mim. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Então todos que são perseguidos, Deus vai usar aqueles que são perseguidos para abençoar os seus perseguidores. Foi isso que aconteceu nessa ocasião. E o que houve depois? A Bíblia mostra que o nome dele mudou. Todo cidadão romano ele tinha 3 nomes. Tinha um nome, tinha um pronome, que era como se fosse um sobrenome, e tinha um cognome, como se fosse um apelido. Não se sabe qual era o sobrenome de Paulo, qual era o seu pronome, né? Se soubesse, a gente ia perceber de onde veio sua cidadania, porque geralmente as pessoas que tinham esse sobrenome vinha atrelado ao seu sobrenome o nome do seu patrono, ou seja, da pessoa ou do imperador que deu a sua cidadania. Por exemplo, tudo que veio de Júlio, até a lei de Júlio, a lei juliana. Tudo que veio de Júlio é juliana. Por exemplo, a cidade de
Tiberíades, é porque era a cidade de homenagem a Tibérios. Então os imperadores eles tinham seus nomes impregnados naquilo que lhe era homenageado. Então os patronos recebiam a homenagem daqueles que recebiam a cidadania romana através do sobrenome. Por exemplo, se o meu segundo nome fosse José e a pessoa que me desse cidadania fosse o imperador José, o meu nome seria Cassiano José tal. Entenderam? Então não se sabe sobre o sobrenome de Paulo, por isso fica difícil saber quem lhe deu a cidadania. Mas se sabe qual era o seu cognome, ou seja, qual era o seu apelido ou nome gentílico, que era Paulus, ou seja, Paulo. Ele deixou de ser conhecido como um Saulo desejado para ser Paulo pequeno. Ou seja, Deus apenas tirou o S e colocou o P. Qual a aplicação que nós fazemos aqui? Deus às vezes faz isso aí. Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz que Deus fez com que Jesus tivesse um nome acima dos anjos, um mais excelente nome. E Deus faz o mesmo conosco, Ele nos dá um excelente nome. Quando Pedro se aproximou de Jesus, que ele viu aquele milagre da pesca maravilhosa, Pedro disse: aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Aí Jesus pegou aquela palavra pecador e colocou um S no meio, e disse: eu vou te fazer um salvo. Você não vai ser mais um pecador, vai ser um pescador. Então, às vezes Deus acrescenta, às vezes Deus tira. Por exemplo, em Abraão era Abrão. Então, como era Abrão, era pai exaltado, mas ele tinha que deixar de ser pai exaltado para ser pai de uma nação. Aí Deus colocou o que estava faltando. De adorador, amor a Deus, amigo de Deus. Deus disse: Abraão, vou te colocar algo que está faltando. Colocou o A. Já sua esposa Sarai estava sobrando o I. Não era Sara, o seu nome era Sarai. Sarai, I, de ingrata, irreconciliável, invejosa, ela tinha inveja de Agar, e Deus disse: a você eu vou tirar o I. Então uns Deus tira e outros Deus coloca, e outros Deus apenas muda uma letra. Foi no caso de Saulo. Deus disse: eu vou tirar o S de soberbo, de supercrente, santarrão, por ele ser da doutrina farisaica, zeloso, hebreus dos hebreus, como disse ele. Deus tirou esse S de soberbo, santarrão, supercrente, para colocar o P de pastor, pregador, profeta. Então Deus mudou o nome daquele homem. Fez do homem que era o desejado um pequeno para ser grande entre as nações. Perceba-se que antes do ano 47 não se vê igrejas. E depois do ano 57, só 10 anos depois, a igreja espalhada por todo o mundo, graças ao ministério do apóstolo Paulo. Então Deus, ele muda a situação e os planos. Eu vi uma vez, há muito tempo, e isso há mais de 20 anos, no colégio onde estudava, ali terminando o 2º grau, uma frase interessante que eu nunca esqueço, que diz assim: o homem tem muitos planos, mas o que prevalece são aqueles que os propósitos de Deus determinam. E é verdade. Então há muitos planos no coração do homem, mas aqueles que prevalecem, Provérbios inclusive fala isso, são aqueles que estão dentro do propósito de Deus. E para todo um propósito, a Bíblia diz em Eclesiastes 8:6-8, que para todo propósito há tempo e modo. Deus tem um modo de trabalhar e o tempo de trabalhar. E os planos de Deus é diferente dos homens. Paulo achava que o projeto de agradar a Deus era perseguir, acuar, fazer a igreja recuar, estrangular a igreja, quando na verdade Deus fez de Paulo um participante da igreja para o crescimento da mesma. Então os planos de Deus, os projetos de Deus vai sempre prevalecer diante do pensamento do homem. Então, eu quero terminar aqui dizendo assim, que o perseguido, ele foi liberto, deixou de ser um perseguidor para ser perseguido pelo Evangelho. O perseguidor, aliás, foi liberto e deixou de ser perseguidor para ser perseguido pelo Evangelho. A Bíblia diz que ele saiu de Jerusalém contra os cristãos. Agora a Bíblia mostra ele em Damasco, reunido com os cristãos. Deus pega os contra e faz os contra virar com. Ou seja, os contra virarão prós. Porque o que prevalece é aquilo que o propósito de Deus determina. Então eu sugiro que você faça uma oração com seus alunos em prol daqueles que se levantam no governo estadual, municipal, federal, aqueles que se levantam culturalmente, né? Toda essa ideologia maligna que passa na televisão, telenovelas, jornais e tantas outras coisas para
tirar da mentalidade das pessoas o padrão de vida ético, moral, a família tradicional, tudo isso que veio da tradição cristã, tudo isso que tenta, todas as conversações que tentam macular aquilo que nós aprendemos na Bíblia, são perseguições do diabo. Então eu peço, você com a sua classe, olhe por tais perseguidores, Deus vai tratar deles e Deus vai salvá-lo. Então antes ele era contra, agora em Damasco ele se torna com. Deus escolhe o tipo de homem que a situação exige. Paulo, desde quando ele foi criado como fariseu, desde quando ele foi criado numa cidade moderna, uma cidade avançada como Tarso, uma cidade próspera, dentro de um lar próspero, como ele aprendeu a ser construtor de tendas devido à origem, à tradição da sua família, mas ele era doutor da lei, advogado no Sinédrio, tornou-se um procurador do Sinédrio, um homem que foi altamente capacitado, ele falava vários idiomas, era um poliglota, respeitadíssimo. Deus fez com que aquele jovem que tinha um futuro promissor, como talvez o futuro mestre do farisaísmo no lugar de Gamaliel, fez dele o maior apóstolo dos gentios. A igreja antes e depois de Paulo são totalmente diferentes. Jesus usou Paulo para ser o maior doutrinador de todos os tempos. O cristianismo definitivamente não seria o mesmo sem a presença de Paulo. Mas Paulo foi crucificado? Não é nada disso. Eu falo em questões de doutrinas. Deus, ele sabe a quem usar. Então, Deus escolhe o tipo de homem que a situação exige. Não sei qual é a situação que vive o teu bairro, a tua casa. Explique isso para os seus alunos. Mas independente de qual seja, Deus escolhe o homem certo para a obra certa. Deus abençoe sua vida. Essa foi mais uma pré-aula. Desculpa a correria, nós estamos aqui correndo contra o tempo, mas Deus abençoe. Desse lado aqui, faça a sua inscrição, do lado no sininho, você vai estar por dentro das notificações se você apertar no sininho. Desse lado aqui, você deixa seu like, estará fazendo com que essa mensagem alcance mais vidas. Então se aprofunde na história de Paulo. Eu aconselho um dos livros para você, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, é um dos livros da CPAD. E também tem um livro que é da editora Shed, muito bom, que é Paulo, o Apóstolo da Graça. Então esses livros, tem tantos outros livros de Paulo, esses dois livros são os que eu recomendo, são livros muito bons e você vai aprender muito, tá? Deus abençoe a sua vida. Fica na paz, até a próxima, querendo Deus. Amém.